Vamos dando início, então, boa noite para todo mundo que está presente. Eu gostaria de começar apresentando a Vanessa, que estará conversando conosco hoje à noite. A Vanessa ela é técnica em agropecuária, formada pelo Politécnico aqui da UFSM, é formada na veterinária pela UFSM, mestre, doutoranda no laboratório de pastos e suplementos, e ela é pós-júnior da TecVet Júnior. Então, deixar a Vanessa se apresentar um pouco também, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos ver pela presença, Vanessa, e a palavra é toda tua. Tá, então, boa noite, gente. Para mim é uma alegria muito grande poder estar compartilhando com a Tec alguma coisa assim dos meus conhecimentos, porque eu devo muito à nossa empresa, tudo que eu aprendi até hoje sobre pastagem, porque agora vocês vão ver no decorrer da nossa conversa que foi graças à Tec que eu entrei nessa minha linha de estudo. Então, vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Em 2013, já faz aí uns 8 anos pela minha conta, foi em abril de 2013 que eu entrei na TecVet. Eu era aluna do curso no 5º semestre, então eu vinha conversando com os guris agora antes de iniciar a live. Eu estava assim numa fase do curso ali que eu estava meio desanimada. Eu tinha me formado já no técnico agropecuária, então eu estava acostumada com aquele ritmo de estudar de manhã, de tarde e de noite dar aquela estudadinha para reforçar, né? Então eu precisava ocupar meu tempo. E aí eu tinha uma colega de turma que já era membro da TEC, e ela me falou, vamos fazer processo seletivo. Não sei se alguém que está assistindo agora já passou por isso também, de ser incentivado por um colega. E graças a essa minha colega, essa minha amiga, que eu fiz o processo seletivo, e aí entrei em abril. Fiz todas as dinâmicas, igualzinho vocês todos que entraram. E aí já entrei no departamento de gestão de pessoas, mas entrei rachando, já fui participar dos projetos, e naquela ocasião a gente trabalhava com o projeto Pro Leite, que era em Agudo. Então, naquele momento que eu entrei na TEC, a gente tinha aula teórica na faculdade, mas a TEC deu vida para a minha graduação, porque aquilo que já vinha, assim, se tornando um pouco monótono, de aula teórica, deu aquele impulso, porque eu via na prática, lá em Agudo, aquilo que até então eu vinha estudando só no caderno, para dizer assim, em poucas palavras, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente começou um projeto no Hotel Fazenda Pampas, que era com várias espécies de animais, bovinos e ovinos. O que aconteceu? O que me impulsionou mesmo a entrar nessa área de estudo em forrageiras foi os produtores de leite de Agudo, que eles estavam migrando, esse grupo específico de produtores, eles estavam migrando do cultivo do fumo para a produção de leite. Então, muitos, eles não tinham tanta experiência, assim, ainda com forragem, com pastagem, com silagem, muito menos eu. Então, eu comecei a sentir quem sou eu para estar vindo aqui ajudar eles, se eu não sei o que é, não sei as espécies para dizer, para recomendar eles. Então, eu ia muito atrás do nosso parceiro, que era o veterinário de Emater, mas eu sentia necessidade de saber, porque eu já tinha tido forragem na faculdade e de verdade, eu não percebi que eu não tinha ainda uma prática. E aí eu senti a necessidade, então eu vou trabalhar, fazer um estágio num laboratório que trabalha com pasto para realmente ter como ajudar esses produtores. Quem que se beneficiou disso? Eu mesma. Porque o que aconteceu? Fui fazer, então, estágio no laboratório Pastos e Suplementos, a qual eu participo até hoje. Então, eu concluí minha graduação lá, sendo estagiária, depois sendo bolsista. Tenho imensa gratidão à minha orientadora, Luciana Potter, que minha orientadora me aceitou como orientada, e é minha orientadora até hoje. E
concluí o meu curso lá, fiz estágio final no laboratório, entrei no mestrado e agora estou no doutorado. E lá no laboratório, eu fui aprendendo sobre manejo de pastagem e até o fim da graduação, eu pude aprender sobre o manejo de pastagem. Não vou dizer para você sobre todas as espécies, porque a gente trabalha no laboratório as espécies forrageiras que são adaptadas aqui na região e as espécies da linha de pesquisa que o nosso laboratório trabalha. Então, por exemplo, vou falar isso depois mais detalhadamente. Quando a gente vai atender um produtor e ele fala numa espécie forrageira que ele ouviu falar. Por exemplo, hoje ainda ouviu falar na tangola. Eu quero plantar tangola aqui. Na verdade, não interessa tanto a espécie, mas sim o manejo que tu vai fazer lá. Às vezes o produtor vem com essas de querer experimentar uma espécie nova. O produtor é que manda. Se a gente vai fazer um projeto, quem manda é o produtor. Cabe a nós dizer para ele se aquela planta vai se adaptar ao sistema dele ou não. Mas voltando lá na história da TEC. Então, durante a minha graduação, eu enchi a minha carga horária de aula teórica, laboratório e projetos da TEC. Então, não sobrava tempo para nada. Mas eu quero dizer para vocês que eu fui muito feliz. Era o que meus pais já me diziam, aproveita a graduação que vai ser o período mais feliz da tua vida. E aí eu digo para todo mundo que está assistindo, realmente, até agora na minha vida, foi o período mais feliz. E a TEC foi um dos principais fatores que aconteceu na minha vida para eu ter sido feliz. Porque eu consegui unir tudo que eu via na faculdade com a prática. Porque a gente conseguia lá, em função dos projetos, a gente conseguia praticar aquilo que a gente via na sala de aula. Uma coisa, manejo de pastagem, em função de trabalhar com produtores que usavam herbívoros, seja produtores de ovinos ou produtores de bovinos, seja de corte ou de leite. Outra questão, sanidade. A gente trabalhava com controle e erradicação de algumas enfermidades quando surgia a oportunidade. Reprodução. Fazia-se diagnóstico de gestação, fazia-se indução de cio. Então, eu faço uma grande propaganda da TEC sempre que eu tenho oportunidade, porque é um complemento de de diversos laboratórios ou setores de estágio que a gente pode fazer, só que num grupo só. E aí vem a cereja do bolo, que é o assunto, enfim, que tu mais vai precisar trabalhar na tua vida profissional, que é trabalhar com pessoas. A gente, muitas vezes, vai fazer um curso que é ligado com a produção animal, zootecnia, veterinária, porque eu gosto de animal. Mas é sempre aquilo, né? Tu vai trabalhar com gente. Tu vai numa fazenda daqui a um pouco trabalhar com reprodução, tu vai trabalhar com pastagem, mas para quem que tu vai recomendar o manejo daquela pastagem? Para quem que tu vai recomendar aquele tratamento para carrapato? É para o produtor, é para o funcionário. E aí na TEC é que eu tive essa experiência de trabalhar com um grupo enorme de pessoas, de diferentes personalidades, e aí a gente ainda por cima, no grupo da gestão de pessoas, a gente aprendeu como, assim, um além, a conhecer o jeito de falar com as pessoas, estudar as pessoas. Agora, quem está trabalhando no processo seletivo sabe mais ainda disso quando vai trabalhar nas entrevistas, como observar o comportamento das pessoas, como selecionar pessoas. E então, a minha propaganda que eu faço da TEC, além de tu trabalhar a parte técnica do profissional, tu ainda trabalha essa parte psicológica, de trabalhar com gente. E tinha o nosso orientador da TEC na época, ele falava muito isso, que as empresas elas não estão mais selecionando profissionais pelo conhecimento técnico, mas sim pela, não seria personalidade, mas pelo
Posso dizer que é pelo jeito da pessoa trabalhar com as outras pessoas. Então, a TEC me proporcionou muito isso, trabalhar com gente. Quer falar alguma coisa agora, Vitor? Não, perfeito, Vanessa, bem isso aí. Nós convivemos com a TEC em épocas bem diferentes, né, em vários anos de diferença, e eu fico muito feliz de saber que muito do que você fala se adequa perfeitamente ao que a gente faz hoje na TEC. Então, manda bala, pode seguir. Tá, então, falando já no manejo de pastagem, né, já se aprofundando nisso, naquela época eu trabalhei, então, mais com leite, com a produção de leite. O que acontece? Qual é o maior desafio para os produtores de leite que eu notei na época e noto até hoje? É aquela estabilidade na produção forrageira. Pela minha experiência até hoje, isso ainda se torna um desafio, porque a gente não tem aquela mesma produção de forragem, que nem esses dias um senhor me falou assim, eu queria uma forrageira que produzisse o ano todo. Não existe uma forrageira que produza o ano todo, porque a gente tem espécies que são de verão e espécies que são de inverno. E aí a gente vai ter aqueles dois vazios que são de outono e de primavera. E já na produção de leite é um grande desafio a gente conseguir ter uma uniformidade de produção ao longo desse período. E aí o que acontece? Eu vou ter uma desuniformidade na produção de leite ao longo do ano. Qual que é a maior estratégia para esse período todo, para a gente manter essa uniformidade? Forrageiras perenes. E aí, o que é o uso de forrageira perene? Quais são as opções que a gente tem aqui para o Rio Grande do Sul, pensando na nossa situação aqui num projeto que até que for orientar aqui. Depois, claro, se um de nós for sair do Rio Grande do Sul, for orientar no Paraná, for para outro estado, aí se estuda outra espécie para lá. Mas pensando aqui, num projeto da TEC aqui, o que a gente tem de opção de perene? Em primeiro lugar, sempre pensando no bioma pampa. A gente tem domínio das forrageiras naturais do Rio Grande do Sul. Mas muito pouco das forrageiras nativas são utilizadas para leite. Infelizmente, é difícil realmente, porque dentro de um tambo se utiliza muito mais forrageiras cultivadas. Então, dentro das forrageiras perenes, a gente tem o maior uso das forrageiras de verão. Exemplos. A que mais se fala é a Tifton, o Tifton, ou outras espécies do gênero Cynodon. Já tem se falado muito em Gigs. Vocês estão familiarizados com essas espécies? Sim? Tá, ok. Então, dentro dessas cultivadas, quando a gente fala, por exemplo, no Tifton, é possível que a gente utilize essas áreas de forragem durante 300 dias no ano. Por que 300 dias no ano, se ela é de verão? Como é que ela vai produzir 300 dias? Durante 65 dias, eu paro de utilizar essa área para estabelecer as espécies anuais de verão. E o que eu faço com os animais nesses 65 dias? Eu tenho que considerar utilizar uma forrageira conservada. Aí entra no cálculo da parte econômica da propriedade, fornecer para esses animais no coxo um feno ou uma silagem. Só que isso, é claro, que tem que ser adaptado para o animal antes, para que não modifique tanto a produção de leite, tão bruscamente, né? E sem contar a questão ruminal do animal. Quando a gente fala também em ter uma área de espécies anuais, quero fazer uma pastagem de milheto. Sempre a gente tem que pensar na questão de custo. Eu esqueci de compartilhar minha tela aqui, deixa eu só voltar aqui, gente, para eu me exibir um pouquinho, para quem não sabe ou não conhece ainda quem é o Tifton. Tá aqui, ó. Me dá ok aí se tá aparecendo, Vitor.
Aqui, essa foto tem 8, obrigada. Essa foto aí tem 8 anos. Aqui sou eu, em Agudo, num potreiro de Tifton. Esse Tifton aqui, ele tá muito maduro. São vacas de leite num pastejo de Tifton. Lá em Agudo, eles têm nessa propriedade, eles tinham um sistema de potreiros de rotativo, no método rotativo de lotação, onde os animais permaneciam só um dia em cada potreiro. Então, eles organizaram muitos potreiros de áreas menores. Então, nesse caso, quando a gente vai orientar um sistema dessa forma, eu tenho que primeiro conversar com o produtor se ele tem condições, recursos financeiros para fazer cerca. Porque, por exemplo, se eu não tiver uma cerca adequada para esse sistema, daqui a um pouquinho eu não vou conseguir manter um potreiro fechado por 30 dias. Os animais vão estragar a cerca e não vão conseguir manter essa massa de forragem para o outro dia, né? Antes que eu continue, que eu acabei esquecendo de mostrar essa foto aqui antes, esse aqui era o grupo que fazia parte lá do nosso projeto. Algumas pessoas aqui que estão nessa foto faziam parte da clínica de ruminantes e o veterinário de Emater que nos orientava. Aí quem já conhece Agudo sabe a topografia que é. Isso é outra coisa muito importante também de considerar quando tu vai orientar um projeto forrageiro, considerar a topografia. Então, falando em espécies de inverno, por exemplo, uma aveia preta se torna muito mais interessante tu utilizar em área de topografia como essa em Agudo, quando o produtor tem disponibilidade, por exemplo, para períodos de outono, em função de que a aveia ela é uma espécie mais precoce que o azevém. Então, quando eu falo lá naquele vazio forrageiro de outono, depois eu vou mostrar para vocês uma experiência minha mesmo, que eu tive na minha propriedade, que dia 5 de março eu semeei aveia e ela veio muito bem cedinho. Então, naquele vazio forrageiro que geralmente tem no outono, eu já tinha pastagem. Nessa topografia aqui é possível. Agora, se um produtor vem e te diz, eu quero plantar aveia e é uma várzea, já não funciona. A aveia não tolera solos mal drenados. Aqui mais só uma fotinho para ilustrar para vocês o meu grupo do qual eu fazia parte lá na 2015, se eu não me engano. Todos os membros da TEC naquela época. Isso aí foi uma viagem técnica que a gente fez lá para o Paraná para conhecer confinamentos. No caso aí foi gado de corte, mas a gente ficou uma semana fazendo um curso de produção de leite no Paraná. Coisas que só a TEC nos proporciona, né? Aqui nessa imagem, essa foto que foi de autoria minha também. Eu gosto muito de me exibir com essa foto. Isso foi lá no laboratório onde eu trabalho até hoje. Eu estava fazendo uma avaliação do pasto e foi nesse momento que eu comecei a perceber que em primeiro plano sempre vai vir o pasto e em segundo plano vem os animais. Até então, quando eu trabalhava no laboratório, deixa eu colocar em outra tela aqui. Até então, eu como aluna da veterinária, iludidíssima, eu pensava assim, em primeiro lugar os animais, tem que ir, os animais que... Eu sempre ia para o campo e... Deixa eu olhar aqui para vocês. Aqui. Eu ia para o campo e pensava sempre em olhar para os animais, como, no caso, a minha formação estava sendo veterinária, eu sempre pensava, eu vou olhar para os animais, vou ver se estão com tristeza parasitária, se estão abichados, sempre pensava foco no animal. E daí naquela foto ali, que eu estava fazendo uma avaliação do pasto, que eu me dei conta que quando eu faço o manejo correto do pasto, o resultado vem no animal. Então, no momento, deixa eu só abrir aqui, minha cadela está me atrapalhando, só um pouquinho. Desculpa.
Então, nesse momento que eu comecei a perceber que quando eu faço o manejo correto do pasto, a resposta vem do animal. E aí, observem ali um detalhe que eu aprendi com o... Tá aparecendo? Não. Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo a foto? Isso aqui eu aprendi com um colega meu que fazia doutorado na época que eu era da graduação. Observem aqui tá aparecendo o cursor do mouse? Sim. Observem essas folhas pastejadas. Isso daqui, em comparativo com essas folhas que estão aparecendo inteiras. Isso daqui significa um manejo correto do pasto, quando eu tenho um equilíbrio entre folhas pastejadas e folhas não pastejadas. Às vezes, a gente encontra produtores que falam, isso é um desperdício de pasto, tá acamado, tem muita massa de forragem. Só que a gente via resultados nesses animais que demonstravam que esse era o resultado, esse era o trabalho correto, esse era feito o ajuste correto da lotação, quando eu tenho um equilíbrio. Então, a partir de hoje, nesse momento, quando vocês andarem no pasto, observem, tem folhas pastejadas e tem folhas inteiras. Assim está correto. O momento em que eu só encontrar folhas pastejadas, existe de forma básica, só para, se a gente for entrar em cálculos, já fica um pouquinho mais aprofundado, vai demorar mais para a gente falar. Mas quando eu só estou caminhando no campo e só vejo folha pastejada, eu tenho um excesso de animais, a resposta do pasto não vai aparecer. Então, aqui eu tenho um exemplo meu. Às vezes o produtor nos chama para transformar um ambiente desse. Está aparecendo? Sim. Então, aqui tem uma área que eu fui chamada para atender, no caso da minha mãe. A minha mãe acreditou em mim e me entregou essa área. Tu transforma essa área para a produção. Peguei essa área, observem que ela está infestada de... não é campo nativo, é plantas invasoras sem nenhum valor nutritivo para os animais. Inclusive com plantas tóxicas aqui, se vocês forem observar, tem Maria Mole. Quem já fez tóxico na veterinária vai saber. Aqui mais uma imagem da propriedade, um campo totalmente sujo. Esse campo ele tem uma topografia de coxilha e descendo aqui tem uma várzea. Às vezes eu estou dando um exemplo para vocês de que muitas vezes o produtor vai chamar vocês para um projeto assim e quer que vocês entreguem um projeto, transforma isso para mim que eu quero criar animais aqui. Então, o que foi feito? A primeira coisa que a gente tem que pensar é limpeza do campo. Então, o que foi feito nessa área? Isso foi feito no ano passado. A roçada. Deixa eu dar ESC aqui e olhar para vocês. Voltei. Então, assim, uma coisa que não dá para a gente eu não posso me esquecer de falar para vocês. Quando a gente vai assumir um projeto, a primeira coisa que a gente tem que... Não tá bom assim. A primeira coisa que a gente tem que anotar numa propriedade é quais são os recursos que existem lá nessa propriedade para a gente trabalhar. Então, existia o recurso da roçadeira. Então, esse é um dos implementos mais importantes que eu tenho que ter numa propriedade. Fazer a limpeza. Uma vez, há um tempo atrás, eu achava que tinha que pegar e descar tudo fora. Passar o secante e descar tudo. Eu tinha uma mentalidade mais destrutiva. Então, chegou um momento na minha vida que eu comecei a trabalhar de uma forma mais sustentável. Em parceria também com agrônomos, que me ensinaram a conservar mais o solo. Então, outra coisa também muito importante que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, isso aqui tem que ser... Estão vendo aqui? Isso aqui é uma análise de solo. Isso aqui tem que ser feito sempre quando for chegar numa propriedade.
a gente sempre tem que pensar no complexo solo, planta, animal, produtor. A primeira coisa que a gente vai fazer quando surgir essa oportunidade de atender uma propriedade, seja para bovino de leite, bovino de corte, ovinos, pode surgir búfalos para vocês também, equinos também, porque tem quem queira ter uma propriedade só para a criação de equinos. Qualquer herbívoro que for. Sempre vou pensar nesse complexo. E aí quem vem primeiro é o solo. E aí eu fiz amizade com o pessoal da agronomia, porque antes eu não, como veterinária, eu pensava só no animal. E aí eu comecei a pensar, quando eu entrei no laboratório, eu comecei a pensar na planta. E agora, na pós, eu comecei a pensar no solo. Então eu mudei daquele meu foco de destruição do solo para conservação do solo. E aí eu comecei a focar, primeiro, a análise do solo, ver o que eu tenho ali. Então, quando eu pego um solo que ele está ácido, nunca que vou conseguir, pode colocar peso de adubo. A planta não vai conseguir transformar aquela fertilidade que tu está colocando em folha, em produção de folhas. Então, a primeira coisa é tentar melhorar aquela acidez do solo, tentar neutralizar aquela acidez do solo com calcário. E aí vai da gente saber falar com o produtor e explicar para ele por que tem que fazer a calagem. E aí se torna muito mais fácil quando tu está trabalhando com um produtor que ele também é agricultor. Porque o agricultor ele já está mais familiarizado com a conservação do solo e a calagem, a adubação, porque as culturas anuais, seja soja, arroz ou milho, como elas mostram o resultado da calagem, da adubação, o agricultor ele já aceita muito mais isso. Às vezes, quando o produtor ele é essencialmente pecuarista, ele se torna um pouquinho mais difícil de ser convencido disso. Então, para isso existem dados. Tem uma tabela que eu acabei não trazendo aqui para vocês, mas coisa que a gente pode depois colocar na minha apresentação de PowerPoint, e daí vocês podem ter acesso. Que é uma tabela da Embrapa que mostra o quanto por cento do nitrogênio, do fósforo e do potássio é absorvido conforme a acidez do solo. Então, só um exemplo que eu me lembro de cabeça, que 20% só do nitrogênio é aproveitado quando o pH está abaixo de 4,5. Entende? Então, às vezes, o produtor quer gastar com adubo, mas o solo está ácido. Então, na verdade, ele só vai aproveitar 20% se o pH dele está baixo. A primeira coisa é correção do solo. E aí, voltando lá no que eu vinha falando da destruição do solo com a preparo do solo. Acabou que vou compartilhar de novo aqui, nesse caso ali da sujeira ali que eu peguei dessa parte grande aqui de mato, eu acabei precisando fazer discar o solo ali, preparar o solo, porque era uma área que tinha toco de eucalipto, e aí realmente não ia ter como fazer nada ali enquanto eu não destocasse. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem um monte de toco de eucalipto, nunca que um tratorista ia querer entrar ali para roçar para mim. Então, nesse caso aqui, eu tive que preparar o solo. Preparamos, fizemos toda a gradagem, aí semeamos a aveia. Nesse caso aqui era início de março, 5 de março, e aí vocês têm que ver o que choveu de produtor vindo me chamar de louca, porque era muito cedo para plantar aveia. Só que eu aprendi que a aveia a gente semeia cedo, tem que ser no outono, para que dê pastejo no outono. Aí, no máximo 40 dias, estava desse jeito. Uma cobertura ótima de solo, prontinho para o pastejo. Deu uma queimadinha ali, realmente, porque fez dias quentes, fizeram uns dias de muito calor. Vocês lembram lá em abril, que fez um calorão? Só que aí, o que acontece? Ninguém está livre, por mais que tem mestrado, tem doutorado em forragem, mas não estamos livres de problemas. O que eu faço com os animais enquanto o pasto está sendo preparado? Essa que é a pergunta que o produtor vem fazer para a gente depois, né? O que eu faço? Temos alternativas. Nesse momento,
os animais poderiam estar num outro potreiro de pastagem natural, ou, por exemplo, recebendo forrageiras conservadas, uma silagem ou um feno. Aqui eu só coloquei essa foto dos animais para ilustrar para vocês, porque sempre surge essa dúvida, o que fazer com os animais, porque algumas vezes os produtores se antecipam e preparam uma área muito grande e apertam os animais num potreiro muito pequeno, e aí os animais ficam lá 40, 60 dias esperando para entrar na área e ficam passando fome. Isso aí eu tenho também umas fotos ali para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma outra imagem mostrando lá na universidade também, nossa pastagem, super densa, bem ajeitadinho a lotação. Aqui no verão, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? A altura. O animal tem que estar meio sumido no meio da pastagem. Aqui eu tenho Tifton. O meu pé tá ali meio sumido no meio do pasto. Outra imagem. Boa. Apesar já tá meio senecido, meio velhinho o pasto, é assim que tem que ser. Eu tenho que caminhar na pastagem e eu não posso enxergar meu pé. Aqui nessa situação também, agora é no inverno, mesmo o pasto estando queimado, eu tenho massa de forragem. Essa imagem que eu coloquei para... Depois eu volto aqui nessa foto. Eu quero comparar para vocês isso daqui, ó. O que é melhor? Essa situação aqui no inverno, onde os animais estão com... não tem nada para comer? Ou aquela situação ali, onde apesar de seco, tem massa de forragem. Então a gente tem que priorizar sempre uma situação assim. Se eu não tiver disponibilidade de forragem cultivada, pelo menos que o animal tenha massa. Então nesse caso aqui eu posso entrar com um suplemento. Deixa eu voltar aqui. Aí eu quero falar do suplemento. Saí? Tá. Aí eu quero falar sobre o suplemento. O que acontece? Quando eu tenho uma situação de inverno, por exemplo, onde eu tenho fiz uma área de pastagem anual, a gente tem sempre que colocar na ponta do lápis. Vai sair cara essa pastagem? Vai sair cara. Esse ano, por exemplo, o adubo foi lá nas alturas do preço. Quem faz em casa, quem tem essa oportunidade, sabe como saiu caro em função do aumento dos combustíveis, em função do aumento do preço do adubo, da ureia. Então, a gente tem sempre que pensar, eu vou destinar para quem essa pastagem anual? Então, sempre priorizar. Se é para leite, ok, o leite você paga. Agora, vou colocar pastagem cultivada para animal adulto? Nem sempre você paga. O animal adulto já cresceu. Quem tem que comer pastagem anual, azevém, aveia, é animal que está em crescimento. A vaca adulta, de cria, só se ela tiver muito magra, só se ela tiver depois que ela deu cria. Aí, só em outra situação. Se ela tiver numa condição de um score abaixo de 3, aí a gente encaminha a vaca para lá. Aí eu quero falar da suplementação. A suplementação estratégica, ela vai acontecer quando, por exemplo, assim, eu tô com uma situação de... Tem muitos produtores que tenham em diminuir um pouco a lotação, porque consideram o gado um capital acumulado. O campo comporta, por exemplo, 100 animais e o produtor tem 200 animais. Não quer vender, não quer diminuir a lotação. Que alternativa eu posso dar para aquele produtor? Suplementar. A suplementação, ela sempre vai ajudar a aumentar a taxa de lotação. E aí vai te perguntar, qual suplemento eu dou? O melhor suplemento que existe é o que está mais perto da propriedade, porque o frete sempre vai ajudar a encarecer. E aí eu tive uma experiência esse ano que tinha uma propriedade que faz cachaça perto da nossa propriedade. E aí eles estavam dando bagaço de cana. Tá, dando bagaço de cana, eu vou ali buscar, né? O bagaço de cana, claro que não é aquilo que mais engorda, mas enche. Então, fui lá buscar, ficamos e demos para os animais. Beleza, já ajudou a se manter naquele período em que a pastagem está estabelecendo, está esperando chegar na massa de forragem ideal para iniciar o pastejo, já ajudou.
Eu não paguei por aquela massa, por aquele suplemento. Agora, se tivesse me dito, se a minha mãe, por exemplo, que é a minha chefe, tivesse me dito, eu quero que tu dê ração. Imagina quanto teria sido o custo dessa ração. Quanto teria custado para nós tudo isso. Aí, outra alternativa também para quem mora perto de... Quem tem engenho de arroz, sabe? Quando o produtor tem a peneira. Então, quem tem engenho mesmo, né? Quem tem a peneira e daí separa a sujeirinha que sai do arroz, aquilo ali também é interessante dar para os animais. Claro, teria que fazer, se quiser ser mais detalhista, pode fazer uma análise hematológica e tudo mais, mas é um suplemento que pode ser dado no coxo para os animais, já dá uma ajudada. Então, sempre aquele suplemento mais barato. Esse ano eu fui atrás de ver farelo de trigo ou farelo de arroz, não tinha. Não tinha nas agropecuárias. É uma coisa incrível. Então, milho esse ano também não estava interessante de dar para os animais. O preço do milho estava, se eu não me engano, estava 100 e pouquinhos reais o saco. E aí imagina se eu vou dar um nível de 0,5% do peso para os animais. Não dá. E então, a gente tem sempre que pensar o que o vizinho pode me ajudar. Às vezes o vizinho tem alguma coisinha. Me fala aí, Vitor, o que mais que vocês teriam de dúvidas que eu poderia acrescentar para vocês? Trancou um pouco para mim, Vanessa. Qual seria a dúvida? Me fala aí alguma dúvida, alguma coisa mais pontual. Olha, pessoal, não enviou nenhuma dúvida para nós ainda, mas pode seguir comentando um pouco da sua experiência, assim, no que você tem a nos passar por enquanto, que assim tiver alguma dúvida, a gente repassa para você. Tá. Vou compartilhar de novo aqui a tela, vou continuar mostrando as fotos aqui, então. A gente tem sempre que pensar que tem aquela janela para a gente trabalhar de semeadura. Então, aqui eu vou voltar a mostrar aqui aquela foto da semeadeira. A gente sempre tem que se lembrar que, por mais que a gente tenha uma formação, quando a gente vai atender um produtor, a gente tem que entender um pouquinho de tudo. Então, essa foto aqui eu coloquei da semeadura, lanço, isso aqui nesse caso era Zevem. Eu coloquei essa foto só para me lembrar de falar que essa semeadeira estava desregulada e ela estava atirando mais para um lado que para o outro. E eu só percebi isso porque o operador do trator me falou. Ele desceu do trator depois e me falou, aí que está outra coisa importante da gente saber se comunicar bem com os colaboradores das propriedades. E aí eu fiquei observando a semeadura, eu até achei que era o vento. E aí a semente de azevém muito pequenininha, muito leve, né? Aí dali um pouquinho o colaborador desceu ali e me falou, tu notou que a semeadeira está tirando mais para um lado que para o outro? E deu, pois é, eu vi uma coisa diferente, chega no vento. E aí ele me disse, que ela está desregulada, tu não sabe regular? E aí imagina eu pensei, pior, eu não sei regular uma semeadeira. Não sei regular, não, eu não sei dar manutenção numa semeadeira. E aí o que vocês acham que aconteceu depois? Nasceu desuniforme a pastagem. E aí, quando tem um amigo meu que também me ensinou, um amigo lá do laboratório que me ensinou o seguinte, 50% do sucesso 50% do sucesso de uma pastagem está no estabelecimento. Então, quando eu semeio errado, já vai nascer com defeito a pastagem e depois o manejo já vai ser um pouquinho mais difícil. Outros problemas e situações que a gente encontra no estabelecimento de uma pastagem. Vocês estão vendo os fiozinhos ali? Não sei se dá para ver aqui, ó. Estão vendo Sim. O mouse aqui? São estamos vendo. Folíolos primórdios de uma pastagem que a gente semeou a lanço em abril. Então, a gente tem, quem já teve forragem vai se lembrar que a gente tem um período determinado para
semear as pastagens de inverno, que seria lá entre março e maio. Tem essa janela imensa para a gente semear. Dentro de uma propriedade, às vezes, não dá para esperar o momento ideal, a umidade ideal, tem que ser quando tem o tratorista, quando tem a semente. Enfim, semeamos quando tinha umidade. O que aconteceu depois? Deu uma semana de excesso de calor e, em função do método que foi utilizado, que foi de preparo tradicional, convencional do solo, o solo secou e aí a gente ficou com essa situação aqui de extrema seca do solo. E aí a gente ficou rezando para que a planta conseguisse se desenvolver. Então esse azevenzinho aqui nasceu abaixo de muita oração. Aqui a gente tem outra situação. Aveia. Vocês estão observando, eu comentei agora há pouco, que a aveia ela tem que ser semeada, estabelecida em áreas de boa drenagem. Essa aveia aqui, quando eu fui olhar essa pastagem, ela estava estabelecida numa área mal drenada. O que se espera numa pastagem dessa? Claro, já está estabelecida, vamos fazer todo o possível para cuidar bem dela, levar bem manejadinha. Mas o que acontece? Quando chover, o que vai acontecer aqui nessa pastagem? Nessa situação aqui, hoje ela está ainda em boa situação de manejo, mas está tendendo a estragar, encerrar o ciclo dela, porque ela é de lugares bem drenados. Aqui eu tenho outra imagem aqui do azevém muito bem manejado, onde os animais eles têm a opção de selecionar, e aí isso eu quero falar sobre o método de pastejo contínuo, que é naquela situação em que os animais eles são colocados numa área onde eles ficam, os animais ficam naquela área ininterruptamente, e aí eles têm a opção de selecionar o que eles querem comer. Ao contrário do sistema rotativo, em que os animais são mudados de potreiro a cada dia ou a cada 3 dias, que é o método mais lento. Onde os animais acabam não tendo uma opção de seleção tão grande quanto no contínuo, mas eles têm uma maior, acaba tendo um melhor aproveitamento da área. Então, o meu maior recado que eu quero deixar para vocês é que sempre seja observado na pastagem se a gente tem um equilíbrio entre essas duas situações. Pastejo e áreas pastejadas e folhas inteiras. Aí aqui eu tenho várias fotos aqui onde eu comparo aqui o pé com a folha para mostrar se está adequada à altura do pasto. O pé sempre tem que ser tapado. Eu já mostrei outras fotos para vocês onde o meu pé não aparece. Então, nesse caso aqui, a altura já começa a se tornar limitante. Aqui tem outra pastagem de aveia, onde está uma massa de forragem adequada. Apesar da densidade, eu ainda já diria que está um pouquinho defeituosa. A densidade de plantas poderia estar melhor. A aveia é uma espécie que ela tem que ser semeada em torno de 80 quilos de semente por hectare, e às vezes acaba sendo colocado um pouquinho menos e já fica menos densa. Qual que é o nosso objetivo com tudo isso? A gente quer ver um animal bem estado, deitado, ruminando. Nem sempre é possível ver isso. Às vezes o animal permanece o dia todo caminhando, procurando encher o rumen dele, e não consegue, às vezes, porque não consegue encontrar uma situação adequada de pasto. Uma situação que a gente vê muito é essa situação aqui, onde o pasto não chega a tapar a bota da gente. Vocês observam, conseguem se lembrar ali das imagens anteriores, em que o pasto tapava a minha bota. Aqui o pasto não tapa. Eu só observo folhas pastejadas. Vocês acham que nessa situação os animais vão ganhar mais de 1 quilo por dia, que é o esperado no azevém? Provavelmente não. Então, nessa situação, o produtor está perdendo dinheiro, porque ele foi investido na área, se ele arrendou ou se ele comprou aquela área, está perdendo dinheiro, enfim, no uso da terra,
está perdendo dinheiro nos animais que foi investido neles, está perdendo dinheiro naquela semente, no adubo, nas horas do operador que foi utilizado para semear, para adubar. Enfim, erro de manejo, excesso de lotação. Aqui eu quero mostrar pela palma da minha mão, a altura do pasto também está errada, muito baixinha, aqui ainda não está pronto para o pastejo, mas aqui os animais não entraram ainda, né? Vocês podem observar que não tem sinal de pastejo pela ponta da folha. Aqui nessa foto é uma área que foi estabelecida a azevém e está sendo tentado eliminar o anone, que não sei se vocês já pegaram algum projeto para onde tem infestação de anone, mas é uma espécie que a gente tem, é difícil combater, mas a gente tenta abafar ele com espécies cultivadas. Aqui, acabei repetindo a foto. Essa situação aqui é uma situação que a gente quer. O animal, vamos dizer assim, que no modo grosseiro de dizer, o animal tem que estar, no mínimo, com o casco tapado de pasto. Nessa situação aqui, o animal consegue selecionar a lâmina foliar que ele quer e encher a boca de pasto. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um vídeo onde vocês vão poder observar isso na prática. Aqui tem outra situação. Quando eu falei para vocês em conservação do solo, eu também falo em excesso de lotação quando eu compacto o solo com animais. Então aqui o solo estava encharcado, os animais acabaram pisoteando demais o solo e compactaram. Quando chegar no verão, em função da compactação, as raízes não vão conseguir penetrar muito profundamente no solo, e aí vai ter um problema de escassez hídrica para essas plantas, ou a cultura de plantas que tiver no verão. Aí, eu vou mostrar o vídeo para vocês. Deixa eu achar aqui. Para mostrar para vocês como que se comporta o animal quando ele está com uma restrição na altura do... Observem essa vaca preta aqui pastejando. Quando o animal tem uma limitação na altura do pasto, vocês observem a quantidade de bocados que essa vaca dá, a velocidade que ela pasteja. Ela gasta, vocês entendem que ela gasta energia para cada bocado. Observe a velocidade que ela está pastejando. Vocês concordam que ela não enche a boca de pasto cada vez que ela pasteja, certo? Então, quer dizer, o bocado ele é ineficiente. É como se quando a gente vai comer a nossa comida, a gente enche meia colher. A gente não está sendo eficiente na colheita. E aí agora vocês comparem com esse animal aqui. Claro que eu tive que dar um zoom, né? Mas dá para observar. Esse animal aqui, observem que o bocado dele já é mais profundo. Esse animal ele já enche a boca de pasto, então ele é mais eficiente na colheita do pasto. Qual que é a diferença entre um animal e outro? A altura do pasto. Então, quando eu trabalho a altura correta do pasto, eu aumento a eficiência do pastejo. A gente teria que ter mais tempo para falar sobre essa parte técnica. Mas, em resumo, seria isso sobre a parte da eficiência do pastejo. Só queria mostrar mais essa foto aqui para vocês. Quando eu falo em conservação do solo, uma alternativa seria usar a plantadeira, quando o produtor tem em linha, para não revolver tanto o solo e não ter aquele problema de secar tanto. Nesse caso aqui, nessa foto, eu só quis mostrar a linha, mas a gente tem... O produtor dele dessecou a área, então acabou tendo exposição do solo. Essa área aqui é de aveia ucraniana, que os produtores gostam muito de falar dela. Ela tem... Os animais acabaram até comendo bastante dessa aveia, que eu até achei que não ia ter tanta predileção por ela, porque entre aveia e azevém eu sempre notei que os animais gostam mais de azevém.
voltando aqui para a gente se enxergar, eu quero deixar esses últimos minutos para a gente fazer pergunta. Porque eu gosto muito de falar sobre essa parte da eficiência do uso do pasto. Então, só para deixar bem esclarecido, assim, que existem uma infinidade de espécies forrageiras, mas e cada uma a gente vai dar resumindo. Primeira coisa, análise de solo, para ver o que precisa de adubo. Se precisa calcário, geralmente precisa. A espécie forrageira vai ser adaptada para a topografia da área, se é várzea, se é coxilha. O produtor, às vezes, vai querer uma espécie diferente, daí tu vai de ti, técnico, dizer se é adequado ou não. O manejo. Altura. É só isso, pela altura. O animal tem que encher a boca de pasto. Se é ovino, aí já é um pouquinho diferente. Para ovino, o hábito de pastejo do ovino é capturar com os lábios. Então, o ovino ele tem uma diferença do bovino, que ele vai... Tu não pode ofertar para o ovino, por exemplo, um milheto. Tu tem que ofertar para o ovino espécies que têm folhas pequenas. Então, o campo nativo é uma opção muito interessante. Tifton é uma opção muito interessante. Azevém também. Aí já para cada espécie animal a gente pode selecionar espécies forrageiras. Mas em resumo de manejo do pasto, essas são as regras básicas: calagem, adubação, adequação da lotação pela altura e pela massa de forragem. Não ter pena de eliminar animais quando tem excesso de lotação. Se tem que vender animais, tem que vender animais. Não adianta ter um monte de animal magro e o pasto tá rapado. Estamos perdendo dinheiro. Perguntas? Perfeito, Júlia. Nós temos uma pergunta ali do Arthur em relação à questão do bagaço da cana que você havia comentado. Não fica em excesso de fibras ou falta de nutrientes a serem repostos? Aí, na sequência, ele mandou uma outra pergunta só para complementar. O que se faria para complementar essas necessidades, caso elas existam? Na verdade, sim, existe esse excesso de fibras, mas no caso do bagaço de cana, ele seria uma opção quando eu estou com falta de tudo. Estou com falta de tudo. Então, para estimular a ruminação, esse excesso de fibra do bagaço ajudaria muito. Então, para fins de estimulação da ruminação. Então, eu posso oferecer para o animal como um adicional. Aí sim eu posso oferecer um suplemento, uma ração, mas a fibra, o excesso de fibra, ele vem ajudar na ruminação. Isso que eu mais me preocupo, que esse animal fique sem nada, isso que eu me refiro, sabe? Porque já me aconteceu de situações em que os animais ficam num rapador e aí não tem volume, não tem comida nenhuma. E aí cai a condição corporal do animal e chega ao ponto de ter vaca caída, por falta de energia. Então aí eu chego no ponto de vamos dar bagaço de cana, então. Se é para não ter nada, vamos dar bagaço de cana. Por mais que não tenha energia nenhuma. Tenha só fibra. Perfeito. É mais para uma situação extrema mesmo, para ao invés não podendo ganhar, que pelo menos não perca peso, né? Perfeito. Show de bola. Temos uma pergunta da Marcele também. Lá na questão do manejo da semeadeira, que havia aquele problema, como que foi feito o manejo, ou como poderia ser feito para mitigar esse problema? Os colaboradores ficaram um pouquinho chateados, mas a gente teve que fazer uma ressemeadura à mão. Isso aí é um pouquinho complicado, mas a gente acaba tendo que corrigir, às vezes, de forma manual. E aí vai da gente ter aquela conversa assim de vamos tentar corrigir. E aí, às vezes, a gente ganha o colaborador indo junto. Então, a gente errou aqui, então eu vou junto com vocês lá. Vamos lá, pegar um baldinho, vamos ajeitar ali. Naquela linha ali ficou ruim, então vamos ajeitar. Perfeito. Bastante dedicação do técnico na hora, né? Show de bola.
Temos uma pergunta da Júlia também. Qual seria o melhor suplemento para gado de corte, no caso de excesso de animais no pasto? Assim? Tu comentou um pouco, mas dá para dar uma repassada nessa parte? Aí, no caso de excesso, o suplemento seria uma outra opção de volumoso. Porque quando às vezes o produtor ele se nega a vender os animais porque está vendo que o preço está melhorando, não quer vender agora, está pensando de que vai ganhar mais lá na frente, então não posso vender, não posso diminuir a lotação. Então, se o campo não está comportando aquele número de animais, eu vou acabar tendo que orientar ele a dar um volumoso, um outro volumoso. Então, vai ter que comprar um feno. Aí entra aí, só que o feno, eu já vi feno a R$13 o quilo. Então, claro que não vai dar um feno de alfafa, vai dar um feno de Tifton. Aquelas bolas de palha também dá. Não precisa ser um feno que vai ter grandes, vamos dizer assim, nutrientes. Pode ser um feno que apenas ajude a encher o animal. Não precisa ser grandes, vamos dizer assim, que vai aumentar a qualidade. Porque geralmente uma forrageira conservada, ela não tem a qualidade que um pasto tem. Ela nunca vai ter. A silagem também se torna uma alternativa. Só que a silagem tem aquele custo do transporte, tem aquela questão também que ela vai perder qualidade, principalmente se é uma silagem que tu não tem confiança se ela foi conservada dentro do saco. Porque tem a silagem, geralmente a silagem é feita num silo grande. E aí tem um pessoal que anda fazendo silagem, tirando silagem do silo grande e colocando dentro do saco para vender. Então essa silagem ela já oxidou no meio do caminho. E ela vai chegar no produtor com uma qualidade muito, muito baixa. Mas, para fins de melhorar a lotação, dar um volumoso para os animais, vai ter que ser. Só que vai aumentar muito o custo, e isso é importante falar para o produtor. Vai te dar um custo, mas se vale a pena lá no final, com relação ao frigorífico, enfim, a finalidade do produtor, vai do chefe, né? Beleza. Entrou uma pergunta agora para nós. Como debater com o produtor a questão de custo-benefício de pastagens cultivadas, principalmente de pastagens perenes? Assim, para tu estabelecer uma pastagem perene, tem que conscientizar o produtor que geralmente o período de estabelecimento vai ser de, no mínimo 6 meses. Então, tem que ver se esse produtor está disponível a deixar aquela área fechada, cadeada, no mínimo por 6 meses. Se ele tem a disponibilidade de deixar os animais que estavam naquela área em outra área. Ou se ele vai vender um pouco daqueles animais que estariam naquela área em outro lugar. Outra coisa, pastagem cultivada tem que entender que sempre vai ter um custo muito maior do que ter uma pastagem perene. Então, tem que ver com o produtor se ele tem essa condição. Além disso, qual é o objetivo da pastagem cultivada? Como eu tinha falado antes, pastagem cultivada, se é anual, tem que ver qual é o objetivo dela. Se é para animal jovem, beleza. Agora, dessas perenes aí, se é uma... desculpa, isso é uma coisa muito importante falar. Às vezes, o produtor ele tem na cabeça tirar um campo nativo para colocar uma perene cultivada. Se tu parar para pensar e calcular que se tu trabalhar o campo nativo, colocar o adubo no campo nativo, colocar o calcário, corrigir a acidez do campo nativo e trabalhar as espécies nativas, tu vai ter um ganho muito maior do que uma pastagem perene vai te dar. Porque tu vai estar, além de tudo, fazendo uma conservação do bioma pampa. Então, eu sou muito mais favorável, e além disso, custo zero, porque tu não está estabelecendo uma espécie nova ali. E além disso, tu vai ter uma antecipação muito maior do uso daquela área quando tu já tem as espécies. Então, por exemplo, assim, naquela minha área lá que eu estava mostrando antes, não sei se eu... Não preciso voltar lá, mas depois vocês pegam os slides, vocês olham lá. Lá na minha área, daqui a minha mãe pediu para eu administrar, a gente tem uma área de campo nativo, onde a gente está
eliminando as espécies invasoras e conservando as espécies que são interessantes do campo nativo para os animais. Então, o que acontece? Aqui na universidade a gente tem um laboratório que trabalha com pesquisa em espécies que são do campo nativo e que, consequentemente, são perenes, onde, para novilhas, em função de ter sido feito um manejo correto do campo nativo, as novilhas tiveram ganho de peso de 1 quilo por dia. Nem sempre uma perene cultivada vai dar esse ganho. Às vezes vai dar um ganho de 500 gramas. E aí vai ter mais o custo da implantação. Às vezes um Tifton, se tu vai pesquisar, uma empresa que vai estabelecer Tifton vai ter de R$1.500, R$2.000 por hectare para estabelecer. E nem sempre vai conseguir estabelecer bem, porque vai vir com semente invasora. Então, claro que eu defendo as perenes cultivadas, mas eu prefiro ainda assim a conservação. Se tu tem um campo nativo, usa o campo nativo. Só vai estabelecer, a minha recomendação só vai estabelecer uma cultivada perene se tu tinha área de lavoura lá antes. Aí sim. Ou se tu tem muito anônimo, se tu tem muita... se tu realmente não tem campo nativo, aí investe. Mas vale a pena. Em resumo, respondendo ali a Juliana, vale a pena investir, se é essa situação, vale a pena investir sim numa perene cultivada, porque tu vai ter muito mais tempo de uso do que uma cultivada anual. Tu só vai ter aqueles 45, 60 dias no ano sem uso, porque tu vai estar estabelecendo em cima desse campo uma cultivada anual. Então, o que eu recomendo tu usar esses dados com o produtor. Perfeito, Vanessa. Bom, a princípio não temos mais dúvidas, né? Eu tenho só a agradecer as tuas palavras aqui essa noite. Se você quiser fazer um encerramento, aí nós ficamos no aguardo de mais alguma dúvida, mas a princípio até já batemos nosso tempo, então a palavra contigo. Na sequência podemos encerrar, se não houver mais perguntas. Se vocês quiserem mandar pergunta para mim, podem enviar para o Vitor, para o Derli. Podem fazer perguntas. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de timidez para perguntar, mas podem enviar perguntas. O pessoal tem meu contato. E eu quero me disponibilizar também, se quiserem conversar sobre a questão da tempo na Tec. E quem está na dúvida ainda, se tiver alguém assistindo que não entrou na Tec, entrem, que é maravilhoso. E quem está na Tec, aproveitem como se fosse o último dia, porque realmente é uma experiência maravilhosa. E faz favor de pegarem mais projetos, porque esse período que vocês estão na universidade é o melhor período que existe para ter experiência junto com o produtor e de mão dada com o professor. Porque daí a gente tem aquela bengala assim, ó, professor, eu tenho uma dúvida aqui, ó, me ajuda. Porque quando a gente está fora, não tem mais, é só tu e tu. Então, nesse período, aproveitem cada minuto que vocês têm para trabalhar com a Tec, trabalhar com o produtor e trabalhar com o professor junto. Não deixem de perguntar nada para o produtor. Aproveitem a experiência dos produtores, porque eles sabem muito mais que nós e mais que muito professor também, porque eles viveram aquilo dali. Eu vou dizer também para vocês, porque eu fui querer ser produtora rural esse ano, e eu senti o medo de perder animal, eu senti o medo de não ter pasto, eu senti o medo quando deu enchente lá na minha área, e eu fiquei morrendo de medo de não baixar enchente, e eu estou começando a sentir o que é o pasto não vir, da seca e o pasto começar a secar, ou vir até a formiga. Então, realmente aproveita essa oportunidade para crescer, porque realmente, que nem dizia o meu orientador da Tec na época, quem sai da Tec tem um diferencial muito grande. E quem está no primeiro semestre, entrem e fiquem até o final, não desmamem antes. E aí, então é isso, eu quero agradecer a oportunidade de vocês e estou disponível para mais oportunidades de novo com vocês. Perfeito, então, Vanessa. Nós, em nome da Tec, a gente agradece muito a tua presença aqui hoje, né? Para mim também está sendo uma experiência incrível, e eu vou ficar até quando der na Tec, gerando valor para o produtor e nos desenvolvendo, né, enquanto alunos. Está sendo
Incrível. Então, no mais, não tivemos mais dúvidas, Vanessa. Então, nós podemos repassar o seu contato na sequência para o pessoal da Tec, para qualquer dúvida. E, no mais, uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a presença de vocês também. Seguimos aí. A Tec está à disposição também, Vanessa. E até um próximo encontro. Uma boa noite a todos.